Roberto Succo massacrou seu pai e sua mãe aos 19 anos e depois fugiu de sua casa, localizada no bairro de Mestre, na comuna italiana de Venite. O crime marcou uma vida passada em constante fuga pela Europa, onde ele cometeu provavelmente mais de 5 homicídios, estupros e todo tipo de vilania. Aos 26 anos, Roberto tirou sua própria vida na cadeia, colocando um ponto final em sua onda de terror e morte que durou quase 7 anos, aterrorizando a Itália e boa parte da França. De todos os serial killers italianos, Roberto Succo é o que mais impressiona o imaginário coletivo até hoje. A iconografia veiculada pela imprensa, as imagens de seu delírio no telhado de um presídio de segurança máxima permanecem inesquecidas na memória do povo italiano. Ele tentou fugir e acabou produzindo um espetáculo dolorosamente grotesco. A sua memória ficou fixada naqueles breves momentos filmados pela principal televisão nacional, em que aparece no esplendor de sua insanidade. Seus olhos são frios e gelados, como o de um herói maldito em um delírio sepulcral. Homicida, estuprador e autor de todo tipo de maldade, Roberto Succo assustava e, ao mesmo tempo, despertava um interesse inquietante na população. Muitos diziam que ele era vítima de uma criação dura e agressiva dos pais, mas, na verdade, ele foi vítima de si mesmo, do transtorno esquizofrênico que o atormentou por toda a vida. Roberto era um homem condenado à morte desde seu nascimento. Era uma vela destinada a se apagar cedo demais. Alguns dizem que ele se matou numa tentativa desesperada de uma vingança final. Vingança contra aquela sociedade que não o aceitou em vida e da qual fugiu, ofendido, da única forma que conhecia, pela violência. Mas afinal, quem foi Roberto Succo? Roberto estudava no Colégio Científico Morim. Ele não era o mais inteligente da sua turma, mas sempre passou de ano. Um pouco isolado entre os colegas de aula, o jovem não tinha amigos, embora durante anos tenha feito parte do coral da igreja local. Às vezes, tinha ataques de fúria e certa vez ameaçou os passageiros de um ônibus se eles não saíssem rapidamente para ele entrar. Dizem que Roberto sempre foi uma criança um tanto estranha, que gostava de dissecar pequenos animais e na adolescência era conhecido como um jovem de olhar gelado. Mas ninguém prestou muita atenção nele até a noite do dia 5 de abril de 1981, 2 dias após completar 19 anos. Era um domingo de Ramos e passava das 21 horas. Roberto e sua mãe Maria Lamon, de 40 anos, discutem pelo mesmo motivo de sempre, o carro. O jovem então pega uma faca de cozinha e começa a esfaquear a mulher. Uma vez, 10, 20, 32 vezes seguidas no peito, pescoço e cabeça. Maria agoniza no chão. Não satisfeito, Roberto pega uma sacola e sufoca sua mãe até ela parar totalmente de respirar. Em seguida, leva o corpo para uma banheira, apaga as luzes e espera no escuro o seu pai voltar. No apartamento da Via Sarralho, número 1996, na periferia norte de Mestre, já passava das 22 horas e o bairro estava imerso no silêncio da noite. Nazário Succo, um policial de 53 anos, enfia a chave na fechadura e abre a porta do seu apartamento, pronto para tirar os sapatos e cair na cama. O dia foi muito cansativo na delegacia. Ele empurra a porta. A escuridão total que envolve os quartos imediatamente o atinge. Onde está minha esposa? Ele deve ter pensado. Por que as luzes estão apagadas? Nazário entra, e uma sombra atrás dele se lança com uma fúria incontrolável em sua direção. O homem é massacrado com um machado pelo próprio filho Roberto. O jovem de 19 anos estava escondido atrás da porta esperando seu pai voltar do serviço e bateu nele repetidas vezes. Ensanguentado no chão de sua própria casa, Nazário ainda respira e geme de dor, como se estivesse pedindo piedade. Roberto então pega uma sacola de compras e o sufoca até ele parar de respirar.
O jovem coloca os corpos na banheira, um em cima do outro, e a enche de água até cobrir os pais por completo. Em seguida, Roberto prepara sua mala para partir. Mas antes de fugir, ele volta ao banheiro e despeja um saco de cal nos corpos sem vida de seus pais, numa tentativa de atrasar a decomposição deles e assim não chamar a atenção dos vizinhos. Ele pega a arma do seu pai e sai de casa no carro que foi o estopim de tudo. Roberto diria mais tarde como tudo aconteceu. Eu peguei a faca quando ela disse que eu não iria sair no carro, então eu falei que iria me matar. Mas quando ela tentou me impedir, aconteceu. Foi como um impulso. E de certa forma ela mereceu. A minha mãe nunca me tratou como um filho. Para ela, eu era pior que um cachorro de rua. O meu pai era um homem bom, mas ele não suportaria ver a sua esposa morta e o seu filho na cadeia. Então eu o matei, para poupá-lo do sofrimento e vergonha que sentiria pelo resto de sua vida. No dia seguinte à morte do casal, os bombeiros são chamados para atender uma ocorrência na casa da família Succo. Os colegas do experiente policial Nazário ficaram preocupados, pois o homem nunca tinha faltado a um dia de trabalho na delegacia. Ao entrarem na casa, eles encontram os dois corpos na banheira, cobertos de água e cal, ambos com a cabeça enrolada numa sacola plástica. Não havia sinais de entrada forçada, nada foi roubado, e o filho Roberto não estava em lugar algum. O jovem, a esta altura, estava fugindo. Ele para na casa de alguns parentes em Brecha para comer e segue em direção a San Pietro al Nazzone. Os jornais começam a noticiar a fuga de Roberto com a manchete: filho que matou os pais está em fuga. Quando ele é avistado perto de um hotel na província de Udine, não muito longe da fronteira da Iugoslávia, a polícia corre para prendê-lo. Em frente ao estacionamento, os policiais encontram um carro azul de Nazário Succo. Eles entram numa pizzaria próxima e veem Roberto saindo do banheiro. Os policiais o prendem imediatamente sob a acusação de duplo homicídio, roubo e posse ilegal de arma de fogo. Durante o julgamento, o jovem, sem qualquer remorso, confessa o crime. Para o júri, não há dúvidas. Roberto Succo é culpado e logo é enviado para uma prisão em Veneza. Nesse meio tempo, a justiça aguardava os seus exames psiquiátricos, que revela uma patologia dissociativa aguda. Roberto é esquizofrênico. Ele é reconhecido como portador de doença mental e, portanto, é transferido para um asilo criminal em Reggio Emília. Nas dependências do asilo, o jovem mantém uma disciplina de ferro. Ele escreve, estuda, nunca reclama e se torna uma espécie de líder entre os presos do lugar. Os médicos nutriam a esperança de uma recuperação, tanto que em 29 de novembro de 1985 lhe foi concedida a licença para ele fazer um curso de geologia na universidade. Roberto sai para o seu primeiro dia de aula e nunca mais volta para sua cela. Sua natureza o chama e Roberto foge. Ele agora começaria a cometer todos os tipos de crime fora das fronteiras da Itália. Na França, o inspetor da polícia, Michel Morandin, o reconhece e ele é morto em um confronto com Roberto em 2 de fevereiro de 1987. O parceiro do inspetor, Claude Ayazzi, também ficou gravemente ferido, mas sobreviveu e relatou a fuga do homem. Em 2 de abril do mesmo ano, Roberto é novamente avistado no sudeste da França pelo sargento André Castilho, que é morto imediatamente em Tressef-Savoy. Roberto rouba sua arma e o seu carro, que é encontrado em Lausanne, Suíça. A mídia noticia que o maníaco está à solta e toda a Europa entra em alerta. No dia seguinte, em 3 de abril, um homem chamado Francis Voudy desaparece após testemunhas afirmarem que ele havia dado carona para Roberto em Annecy, 35 quilômetros ao sul de Genebra, na Suíça. O seu corpo nunca foi encontrado. No mesmo dia, Roberto mata um caroneiro chamado Michael Astal. O seu corpo só foi encontrado 7 meses depois. Em 6 de outubro, uma jovem chamada Claudine Duchal é estuprada e morta. O seu corpo foi encontrado no sudeste da França, em Menton-Saint-Bernard. E não foi só isso. Roberto cometeu inúmeros outros crimes por onde passou, como sequestros, roubos e espancamentos. Agora, Roberto Succo era imparável. Ele cruzou novamente as fronteiras e foi em direção à Suíça. As autoridades o procuram como um dos criminosos mais nefastos e perigosos. Os jornais divulgam sua foto. Enquanto isso, uma garota que ele conheceu em uma festa em Toulon o reconhece. Na época, Roberto disse que se chamava Kurt, e ao ver o seu rosto na TV, ela vai até uma delegacia prestar depoimento. Neste meio tempo, Roberto volta para a Itália.
Em 28 de fevereiro de 1988, nos arredores de Santa Lucia de Piave, Roberto Succo foi preso pela polícia. O policial Raffaele Ruggiero, que prendeu Roberto, havia sido parceiro do seu pai na polícia durante anos. As autoridades francesas pedem a extradição. Transferido para a prisão, ele se tornará o protagonista de uma cena memorável. Roberto tenta escapar novamente, subindo no telhado da prisão. Lá, ele tira a roupa, ficando só de cueca, e começa a fazer um show, chamando a atenção de uma multidão de curiosos que se reuniam abaixo, depois as autoridades e, finalmente, os jornais. Na excitação do momento e tendo tanta gente como plateia, Roberto cai do telhado. Ele é resgatado e medicado. Ele cai de uma altura de 6 metros, mas não fica gravemente ferido. O episódio é uma prova clara da sua instabilidade. Ele é novamente levado à prisão e uma nova avaliação psiquiátrica é realizada e constata o que todos já sabiam. Ainda em 1988, ele foi transferido novamente para a prisão de segurança máxima em San Pio X, em Vicenza. Na madrugada do dia 22 para o dia 23 de maio daquele ano, poucos dias depois de ser transferido novamente para o asilo prisional de Reggio Emília, os guardas da prisão garantem que tudo esteja em ordem na cela do prisioneiro. Roberto Succo dorme com um travesseiro no rosto. Está tudo bem, pensam os guardas. No dia seguinte, os agentes o encontram na mesma posição. O travesseiro era, na verdade, uma fronha forrada com um saco plástico, no qual ele havia colocado uma lata de butano. Roberto cometeu suicídio aos 27 anos de idade, asfixiando-se com gás. A figura de Roberto Succo exerceu um grande fascínio na memória coletiva da Europa na época, a ponto de inspirar a obra do famoso dramaturgo francês Bernard-Marie Coates, intitulado Roberto Succo. A história também inspirou um filme lançado em 2011 com o mesmo nome, dirigido pelo cineasta Cédric Kahn. Roberto Succo ainda foi acusado de matar outras 3 pessoas, incluindo um adolescente de 14 anos, mas ele nunca chegou a ser julgado novamente. Bom, isso é tudo por hoje. O meu nome é Daniel e até o próximo vídeo.